Boa noite. Estamos aqui, 7h31 da noite, 7 de novembro de 2017. Hoje estou aqui com o nosso candidato à presidência pela Fantástica União, Andrés Rueda. Hoje temos aqui com prazer José Renato Quaresma, nosso vice. E, bom, hoje vamos falar de dois temas de muita relevância para o torcedor do Santos, para o associado do Santos, que é a categoria de base, né? Para o Santista é sempre um dos temas mais relevantes, e, obviamente, o patrimônio do clube. Vamos fazer do mesmo esquema que a gente fez na semana passada, acompanhando aí pelo Facebook. Quem tiver pergunta, só mandar pra gente. A gente vê aqui na hora, já passa pro Quaresma e pro Rueda. Também sempre lembrando que para que a gente consiga atingir mais gente e ter as nossas propostas ouvidas por mais gente, sempre ajudar a gente compartilhando o vídeo e curtindo e dividindo para os amigos pelo WhatsApp também. Boa noite, Andrés. Boa noite, Quaresma. Se quiser falar um pouco aí para os nossos associados sobre esse tema aí, uma introdução inicial antes das perguntas. Andrés, boa noite. Boa noite, torcida fantástica, né? Hoje a gente vai trocar umas ideias, responder sobre base, sobre patrimônio. E antes de começar as perguntas, eu gostaria de conceituar algumas coisinhas, né? Vamos primeiro falar da base, tá? A base, na verdade, no Santos é de suma importância há vários e vários anos. Ela tem que ser considerada, estruturada, para que seja a nossa fábrica de craques. Fábrica essa que tem que alimentar o nosso futebol profissional, o jogador tem que estar alinhado com o futebol profissional, ele tem que ter uma estrutura, tem que ter um condicionamento físico, tem que ter um condicionamento tático condizente com o nosso futebol principal. O jogador tem que ser criado, tem que ser gerado, ele tem que dar frutos no profissional, ele tem que ajudar aos Santos a ter boas colocações, a ganhar campeonatos, e infelizmente, mas é lei de vida, é lei do futebol, ele tem que ser uma fonte de renda que venha ajudar ao clube com todas as suas obrigações, tá? Então, essa estrutura que a gente imagina da base como um todo. Infelizmente, isso hoje está um pouco deteriorado. A gente perdeu, como em muitas áreas do clube, os processos. A gente tem tido muitas reclamações que a base, tanto na sua parte de captação de atletas, ela tem problemas, todo mundo sabe, todo mundo comenta, tanto é que, infelizmente, mais uma vez, nosso clube foi brindado com a matéria nos meios de comunicação sobre corrupção na base e tal, isso em 2015, quer dizer, uma coisa recente, tá? Isso, infelizmente, o clube disse que queria tomar medidas, queria fazer sindicância interna, e até hoje a gente não teve uma resposta do que teria acontecido. Então, nosso comprometimento principal é moralizar a base. A base é um dos artigos de maior importância do clube. Ela tem que ser abraçada por todos, blindada para que não exista esse tipo de coisas. A gente tem que fomentar, como a gente comentou semana passada, as escolinhas, as franquias, para que sejam um tentáculo do clube para trazer futuros craques, ou potenciais craques, tá? Isso a gente sente um certo distanciamento, né? A franquia não quer mandar porque alega que não é bem recebida, a escolinha, volto a repetir, a gente teve uma notícia faz uns 15 dias, um mês, vergonhosa, né? A franquia do Santos fazendo peneira para um outro clube de São Paulo. Isso não pode acontecer, tá? Então, a gente tem essa obrigação de tratar a base como ela deve ser tratada dentro do contexto geral do Santos. Quanto ao patrimônio, só vou fazer uma introdução e já abrir perguntas que eu acho que a conversa fica mais objetiva. Quanto ao patrimônio, infelizmente, acho que desde a construção do nosso CT não houve aumento nenhum. O Santos pouco ou quase nada investiu. A gente não cresceu nesse sentido.
Não adianta enganar com essa dívida que a gente tem, não adianta prometer muita coisa. Agora, uma coisa sim a gente pode se comprometer. A nossa gestão fará o possível e o impossível para que o Santos tenha condições de atender a sua equipe profissional e a sua base dignamente. A infraestrutura que é colocada hoje à disposição do pessoal da base não é o que o Santos merece. A estrutura que a gente tem para o futebol profissional já foi uma das melhores, se não a melhor do país. Hoje em dia ela já está defasada. Quer dizer, vira e mexe, a gente tem problemas básicos quanto ao terreno da sua instalação. Outro dia a gente vai amanhecer assustado com o risco. É óbvio que dificilmente isso vai acontecer, mas o simples fato disso ser levantado já nos preocupa, de o Santos perder os seus 2 terrenos, tá? Simplesmente porque não fez nada do que estava comprometido em contrato com os órgãos que cederam o terreno. E esse nada era simplesmente ações sociais. Quer dizer, isso a gente também tem que olhar com muito carinho e com muita responsabilidade. Quaresma, boa noite. Quer dar boa noite, uma rápida introdução aí para os nossos boa noite a todos espectadores? Os sócios, torcedores, galera do Peixe. Não, eu compactuo com o que o Rueda está falando, presidente, e acrescentando que os clubes estão se desenvolvendo muito rápido na parte de estrutura de base, na parte de organograma de base, e nós que éramos uma referência há anos atrás, deixamos isso passar, e o que o Rueda falou, nada foi aplicado, e eu só queria colocar aqui, entraram 190 milhões no clube extra caixa. 190 milhões extra caixa durante 3 anos. Independente de dívida que você tenha, você tem que fazer alguma coisa, porque você não pode perder também a tua estrutura, defasar e depois não ter lá na frente. Então o que o presidente falou é isso. Nós precisamos renovar e precisamos ter coragem para fazer. Principalmente credibilidade, que é isso que nós queremos colocar hoje dentro do Santos. Maravilha, Quaresma. A primeira pergunta que está aparecendo aqui é sobre a base. Como será o modelo de captação de garotos para as categorias de base e como que a gente vai fazer isso não só dentro do Santos, mas também fora do Santos, na Baixada Santista, no estado de São Paulo e no Brasil como um todo? Tá. De novo, sem querer ser chato, mas já sendo um pouco, eu vou bater na mesma tecla que da nossa última live. Isso é simples. Como captar? Você tem que ter peneiras regulares no clube. Isso, por incrível que pareça, o pessoal tem muita reclamação de dificuldade de fazer isso, de prioridade de poder participar de peneiras. Então, isso é uma coisa que a gente pretende ter peneiras regulares, tá? Aproveitar a nossa estrutura de ídolos que estão à disposição do clube, tá? Ter toda uma metodologia de avaliação independente de quem indique ou não o jogador. A gente não deve ter nenhum preconceito de receber um futuro craque porque foi indicado por determinado empresário ou outro. O que não pode existir é impedir que alguém com um sonho na cabeça, uma mãe, traga seu filho para o clube e que ele não tenha nem oportunidade de mostrar seu valor e ser preterido por esse tipo de coisas que infelizmente a gente sabe que acontecem, tá? A parte das escolinhas, como eu comentei, escolinhas e franquias, tem que ser o nosso tentáculo fora da cidade de Santos, tá? Para captar jogadores, fazer prévias, para treinar, para dar um condicionamento físico e tático similar ao que o Santos procura e serem encaminhados, sempre os melhores, para avaliações do clube. E as escolinhas e as franquias têm que ser remuneradas por isso. Existe um caso frequente, que eu acho que eu já comentei outra vez, mas é bom sempre frisar, do Thiago Maia, que ele veio através de uma escolinha. Ele foi importante para o Santos, ele ajudou o nosso time, felizmente ele foi vendido muito cedo, quer dizer, ele tinha que ter dado mais frutos no clube, na área profissional, e a escolinha que revelou, embora constasse que teria direito a um percentual pequeno por ter encaminhado o jogador, não recebeu nada, agora está entrando na justiça. Isso gera
uma não credibilidade na relação clube e terceiros. Quer dizer, os clubes não confiam mais, isso tem que ser reestruturado e todos os processos remontados. Fora isso, um ponto de captação e de incentivo aos nossos torcedores são os nossos ídolos. O Santos tem o privilégio de ser o clube, acredito, que tem a maior quantidade de ídolos santistas, que também são ídolos nacionais, ídolos da torcida brasileira. Então a gente tem que estruturar o nosso futebol master, eles têm que ser incentivados a fazer jogos e exibições no interior, em outros estados e até fora do país, e isso ser também um polo de captação, tá, em cidades, fora do, por aí fora do eixo Santos-São Paulo, de captação de novos talentos para o clube e para a nossa base. Muitas perguntas estão aparecendo aqui sobre a questão do empresário, né? A figura do empresário, ela é central no futebol hoje. Todo jogador tem um empresário e recentemente a FIFA ela baixou uma resolução proibindo que empresários tenham uma porcentagem de jogadores. Na Europa isso já é mais ou menos seguido, aqui na América do Sul ainda está no processo. Apareceram várias perguntas do que o Santos poderia fazer para tentar evitar, a expressão que usaram foi evitar taxas extras e intermediários. Lógico que o empresário ele é uma figura que não dá para ignorar, mas como você pensa a relação com os empresários, principalmente nas categorias de base, Andrés? Bom, então vamos lá. Existe uma máxima no futebol, inclusive sobre o Rueda. Claro, o Rueda não entende muito de futebol. E cada vez mais que eu vejo o que acontece no mundo do futebol, eu falo, ainda bem que eu não conheço. Existem algumas coisas que são incoerentes, que o mundo de futebol pratica, e não é porque é correto não, porque, se criou hábitos errados e todo mundo continua aplicando porque, olha, é do futebol. Não é do futebol. Não é do futebol. Transações limpas, transparentes, abertas, não pode ser diferentes em qualquer segmento da vida, tá? Inclusive no futebol. O empresário, ele acaba tendo uma grande importância no futebol de base, no meu entendimento, porque o clube, ele não cumpre, ele não abraça muitas vezes a família do jogador. Imagine vocês uma família humilde que tenha um jogador seu na nossa base, ou uma família humilde que não tenha a condição de alugar uma pequena habitação, um pequeno apartamento, que não tenha uma condição de sobrevivência, porque custa para o clube abraçar essa família. Tá? Muitas vezes eu acredito que a gente está esquecendo do lado humano que está no nosso estatuto. O Santos, sim, tem uma obrigação social perante a sociedade. A gente não está só para formar craques na base, a gente tem que formar cidadãos. De cada 100 pretensos craques, saem 2, 3 e o resto. Então o clube tem que ter uma importância de preparar esses jovens que não vão ser aproveitados para continuar a sua vida. Como o clube não faz isso, o empresário toma esse espaço. Ele acaba acolhendo a família, dando um apartamentinho para a família morar, dando uma cesta básica, ou seja, ele nada mais natural que ele acabe pegando um pedaço do jogador. Agora, cuidado. Isso a FIFA, teoricamente, não pode ter. O empresário não pode ter participação no direito econômico do jogador. Então, recentemente, o pessoal... Quem tem até hoje pode continuar mais uma os novos não. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque no mundo do futebol, quando é para fazer coisa errada, sempre se acha um jeito. Tá? E é isso que a gente quer mudar. Tá? Muitas vezes o clube pode falar, olha, tenho 100% desse jogador da base. Só que no contrato, se alguém for olhar, tem uma pequena cláusula que diz o seguinte, você tem 100% do jogador, e se ele for vendido, você tem que dar 30% ou 40% para o jogador. Pô, gente, isso é uma maneira de dar uma pequena, um pequeno jeitinho, tá, para uma regulamentação que proíbe. Então, resumindo, o papel do clube é fundamental. O empresário, ele também é fundamental. Não estou criticando o bom empresário. Eu acho que aquele que investe, aquele que tem uma estrutura de captar jogadores, ele tem o direito sim, mas não da maneira como normalmente as coisas acontecem hoje no futebol brasileiro. Isso não é uma crítica para o Santos Futebol Clube.
Quaresma, sobre essa questão dos empresários e da base, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? É isso que o presidente falou. Nós temos que entender que o mundo hoje tem os empresários. Os jogadores têm as pessoas de confiança que são os empresários. O que nós precisamos é regulamentar. Para isso, tem um outro porém que eu queria colocar, é o clube ter todas as condições para que possa passar para esse atleta e ele reter esse atleta. Porque o atleta que vem jogar no Santos, ele já tem que se sentir grandioso por estar jogando num grande time. Mas se ele não sente essa estrutura para que ele possa fazer, ele vai buscar empresário, que daqui a pouco quer tirar do time, quer levar para outro. E esse mercado hoje paralelo, que é o que a FIFA está querendo eliminar, está tirando o percentual, ele ainda tem por trás do pano o percentual que cada um leva. O que nós temos que fazer é criar a estrutura do clube. Como o presidente falou, o clube tendo a estrutura de base, uma estrutura de apoio à família, você de repente ter empresas parceiras que possam trazer empregos para essas famílias, porque elas não fiquem sugando o jogador, que isso é um grande problema na base, tá? É a carga que se joga em cima do jogador para que ele desponte, e depois de despontar, esse menino faça sustentar toda a família. Nós precisamos criar, e esse trabalho está sendo muito bem feito, já fora, na Europa, isso é muito forte, nos Estados Unidos, isso está muito forte. Nós precisamos trabalhar isso também, porque os empresários, a gente sabe, sempre vão ter, isso está no futebol. Nós somos empresários, né? E nós sabemos como nós temos que conduzir nossas empresas. E eles têm um mecanismo dos jogadores com o mecanismo deles. Mas o clube tem que ser maior e tem que ser mais forte desse pedaço. Boa. Só lembrando para quem está assistindo a gente que as nossas lives semanais elas são temáticas. Então hoje o tema que a gente está abordando é base e patrimônio. Então aparecendo algumas perguntas aí sobre jogadores, contratações. Obviamente que a gente não vai tocar nesse assunto hoje. Até aqui a gente veio falando da base, agora fazendo uma pergunta sobre patrimônio, uma pergunta como modernizar a Vila Belmiro e qual seria a nossa posição sobre uma possível arena. A pergunta é da Aline Bayer. Tá, então, Aline, deixa eu te comentar. Não adianta tentar enganar o sócio, o torcedor. A condição do clube hoje, financeira, não permite sonhar em arena. Tá? E eu diria mais, nem que fosse através de um patrocinador. Tá? Qualquer patrocinador que bancasse uma arena no Santos, vide o último exemplo, que é uma proposta da atual gestão, eventualmente a gente pode conseguir alguém que construa uma arena em Santos e São Paulo, mas o seu contrato sempre vai ter que, no mínimo por 20, 30 anos, todos os jogos do nosso clube vão ter que acontecer na cidade. Isso para o Santos é mortal financeiramente, é mortal no quesito de aumentar a torcida. Tá? Agora, isso não quer dizer nada, quer dizer, a gente tem uma casa, tem a Vila, é a nossa casa, com todo o seu histórico. Ela, através do tempo, ela sofreu pelo próprio tempo, tá? Ela teve poucas reformas estruturais planejadas, na verdade sempre teve aquilo, né? Aumenta um puxadinho aqui, coloca uma coisa lá. Agora, uma das coisas que no nosso plano de trabalho existe um comprometimento é, sim, através de fornecedores, não digo reformar a vila, mas dar o mínimo de condições de comodidade à sua torcida. A gente tem que ter banheiros reformados, que um pai de família não tenha vergonha, nem se sinta mal de levar sua esposa, seus filhos para assistir um jogo. A gente tem que ter acessibilidade. Veja bem, o clube tem acessibilidade para os cadeirantes, que, atrás do gol que não consegue enxergar praticamente nada. Tá? A gente tem muitos pontos cegos no estádio. Tá? Tem todo esse problema de camarotes que reduziram a capacidade e que tornaram a vila mais fria. Então, no nosso programa de trabalho, existe todo um estudo técnico em cima disso, uma coisa que poucas administrações se preocuparam, e isso é um negócio que nos preocupa muito, quanto à parte de segurança. Tá? A gente está na hora da vila passar por uma análise técnica para ver se isso é estrutura
está de acordo, se a quantidade de portões de entrada e saída comporta um volume de pessoas que entram lá. E tem tido muitas reclamações de pessoal de certa idade com a dificuldade de sair do estádio naquele momento. Então, esse é o nosso comprometimento, não prometer coisas que não sejam possíveis de serem cumpridas. Bacana. Só complementando o que o presidente falou, mais importante hoje, nós sabemos que a importância de dar uma reforma e melhorar a vila, mas mais importante do que se ter uma arena neste momento na cidade, que não comporta uma arena na cidade, tá certo? Nós temos que rever a parte de CT, os centros de treinamento. Esse é um patrimônio que nós temos que colocar todas as fichas. O Santos tem que revelar, o Santos precisa ter um CT com 5, 6, 7, 8 campos, como a maioria dos times estão desenvolvendo. Nós não podemos mais ficar dependentes de um centro de treinamento para o profissional e um centro de treinamento para várias categorias, com campos ainda não tão bons, uma estrutura muito mal distribuída. Nós precisamos rever a parte de centro de treinamento, reestruturar a base, porque aí você vai criar as sementes, você vai dar frutos, e quem sabe, com esses frutos que você vai dando com o tempo, você vai captando dinheiro e fazendo caixa para você fazer uma reforma na vila. Ah, mas isso pode demorar? Não. Isso pode ser uma moeda de troca, sim. Aí, como o Andrés falou, se você tiver um empresário que queira bancar uma reforma na vila. Então, nós precisamos pensar hoje na semente que nós temos que jogar. E a nossa estrutura para isso é muito ruim. Bacana, Quaresma. Só algumas perguntas que são feitas, a gente até já respondeu. Então, por exemplo, o Augusto César perguntou sobre o número de portões, acho que você já falou. O Rodrigo Fontes Pinto falou, o maior patrimônio do Santos é a base. Concordo, Rodrigo. Uma pergunta que também apareceu aqui foi sobre a Chácara Nicolau Moran. Esse é um tema que sempre acaba aparecendo entre os santistas. Até na semana passada também, quando a gente comentou do relacionamento com sócios, também apareceu. Qual que seria a sua visão da Chácara Nicolau Moran, Andrés? Bom, a gente tem muito sócio reclamando que o Santos, na verdade, é um clube de futebol, quer dizer, ele não tem nenhuma parte social. A Chácara Nicolau Moran, a gente sabe o estado que se encontrava, mas em período de eleições, isso é ótimo. Acho que o Santos deveria ter eleições cada 6 meses, porque aí a situação começa a tomar algumas medidas. O que a situação não está fazendo nesses últimos 3 meses, acho que se bobear mais do que foi feito em 2 anos e meio. Parece que fizeram um acordo com a prefeitura e estão pintando a Chácara Nicolau e me parece que vão fazer um convênio com alguma ONG para ter uma utilização. Tá? O valor da Chácara Nicolau Moran para o clube como patrimônio é mais sentimental do que financeiro. Tá? Lá como lazer, lá você tem um problema sempre levantado por um conselheiro muito carismático aí dos grupos da internet, que infelizmente aquela região, 3 horas da tarde, cai uma neblina e ou você vai embora ou vai dormir, tá? Então, a Chácara Nicolau Moran tem um valor sentimental para o clube, serviu de concentração para o nosso clube. Agora, como patrimônio, como investimento, eu diria que a gente tem outras possibilidades. A gente pretende fazer convênios com clubes da cidade de Santos. Ninguém vai prometer que a gente vai fazer uma sede social, que também seria mentir para o sócio, mas a gente tem pretensão de dar o mínimo de conforto para o sócio, além de ele pagar a minha entrada. Tá? A gente pretende colocar locais à disposição da torcida de fora da cidade, sobretudo de fora da cidade de Santos, que o pessoal no interior vem aqui com suas famílias, não tem um ponto de encontro, não tem um lugar que ela possa eventualmente tomar um lanche, um café, usar um toalete. Tá? Então, esse tipo de coisas
pequenas, mas pontuais e fáceis de serem implementadas, tá? É o nosso comprometimento a curtíssimo prazo. Bacana. Uma pergunta que também apareceu muito aqui é em relação ao Santos B. Foi uma iniciativa da atual diretoria, a criação do Santos B. Aparentemente era para usar jovens que ainda não tivessem preparados para atuar numa equipe profissional, mas que já tivessem saído, né, da base. E infelizmente a gente tem visto alguns desleixos com o Santos B, a renovação do goleiro de 31 anos recente. O Santos B hoje disputa a Copa Paulista e agora, se eu não me engano, está na Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? E muita gente está perguntando sobre o Santos B, se é uma iniciativa bacana na opinião de vocês, ou se a gente poderia fazer parcerias com outros clubes, como a Portuguesa Santista, e aqui estão citando a Portuguesa de Desportos de Guarani também. Tá, vou falar um pouquinho, depois você complementa. Na verdade, essa parte do Santos B não está legal. Quer dizer, na verdade tem alguma coisa obscura que ninguém consegue entender. Tá? Muitas vezes, como projeto, deveria ser uma categoria intermediária para o pessoal ascender ao time profissional, ao time principal. Você escuta que é uma categoria que tem 46 jogadores. Aí você tem um goleiro, como você acabou de comentar, de 31 anos. Então, isso no português, claro, não cheira bem. Tem alguma coisa esquisita. É um projeto que, no nosso entender, não gerou nenhum fruto para o clube. Quando se fala que jogador que foi revelado, muitas vezes eles falam de um que passou uma semana no Santos B, ou seja, esse projeto é obscuro, inexplicável e não tem sentido. Nosso modelo, isso sim, aliado ao marketing, aliado à receita alternativa, que o Santos precisa de criar receitas adicionais. Com a receita que a gente tem atualmente, a gente não consegue pagar dívida, montar um time competitivo, não consegue gerar o clube. A gente tem uma obrigação de gerar receitas internacionais. O nosso plano de gestão prevê a criação de um time de futebol, do Santos Futebol Clube, sediado em outro país. Pode ser Luxemburgo, pode ser Miami, pode ser no Canadá, através de parcerias com prefeituras dessas cidades. Quer dizer, a prefeitura entra com o estádio. Hoje, na Europa, qualquer cidade de média para pequena tem seu estádio da prefeitura. Eles entrariam com isso, com hospedagem. O Santos entra com o seu know-how. Aí sim a gente pode começar a pensar em criar um time de futebol, representar, participar da liga daquele país, onde a gente possa, um pouco de sorte, habilidade, revelar jogadores lá no próprio local, ou seja, um jogador diretamente na Europa. Isso, fora a parte de geração de receita direta para o clube, é você levar o nome, a marca do Santos para fora do Brasil. Esse é um projeto muito forte que isso está no nosso programa de trabalho. Eu queria falar dos estudiosos hoje de estrutura de clube. O Santos tem 46 jogadores no Sub-23, enquanto que todos no mundo trabalham com a maior estrutura da base aos 15 anos. O Sub-15 hoje é a maior pirâmide que você tem. O Santos está com uma pirâmide grande em cima e reduzida para baixo. Todos os clubes que vêm, e os estudiosos de base, a maior base que você tem que ter, a maior estrutura, tem que ser aos 15 anos. Então você tem que ter, da estrutura de 15 anos para os outros, para os menores, menor, e da estrutura para cima, menor também. Você vai fazer uma captação 17, 19, 21. O 23, ele não pode servir de encosto para jogador. O Sub-23 ele tem que servir de produtividade, tanto para o profissional, como preparação para que possa subir. De repente o garoto de 21 anos não maturou direito, tem que passar mais 1 ou 2 anos. Ele não tem que ser estoque de jogador, ele tem que ser produção de jogador. O que nós estamos vendo é uma estrutura totalmente errada e se usando o Sub-23 totalmente errado também. Como o presidente falou, passou um jogador no Sub-23 e revelou. Não é isso que precisa.
o jogador, e o Santos tem um histórico de revelar jogador com 16, 17, 18 anos. Nós não temos que ter histórico de pagar de 19, 20 anos até 23, que são 3, 4 anos, certo? Ficar pagando salários para jogadores estarem de estoque e não serem utilizados. Aí nós temos no programa pegar esse sub-23 e distribuir isso num outro time. Por quê? Porque um jogador mediano, às vezes, não tá maturando aqui dentro do futebol brasileiro. Ele no futebol francês, ele no futebol americano, ele sai um pouco da linha da média e você pode ganhar com esse jogador nessa transfusão. Então, o que nós precisamos é reestruturar a base, como o presidente falou, e reestruturar a parte do 23. Agora, se ele vai ser um 23 bom, se ele vai ser um 23 em outro local, isso nós vamos depender muito de como vai ser montada a estrutura da base. Bacana. A nossa audiência está bem bacana, só que está rotativa, então algumas vezes perguntam coisas que já foram respondidas. Então acho que até para responder uma série de pessoas que estão perguntando sobre a Vila Belmiro, reforma da Vila Belmiro, sobre o camarote térreo. O André já comentou aqui que essas últimas reformas tiraram um pouco do alçapão da Vila, mas acho que se você pudesse retomar um pouco, nós já passamos de meia hora do começo da live, e o pessoal que entrou há pouco tempo estava fazendo as perguntas sobre cativa e camarote térreo, Andrés. Tá, então são duas coisas que tem que andar em paralelo, tá? Não adianta só a gente transformar fisicamente a vila, retornar aquele velho alçapão, não adianta a gente dar mais comodidade para o torcedor, com acesso, com mais conforto, com lanchonetes com mínimo de decência quanto à refeição. Não adianta nada disso se a nossa torcida não comparecer. Então, são duas coisas que tem que andar muito em paralelo. A infraestrutura, para dar tudo isso, tá, dar comodidade para o sócio para comprar seu ingresso, o torcedor comprar seu ingresso, facilidade para entrar, é o ponto que eu toco, talvez não tenha muito a ver com com o tema nosso desse programa, mas não podemos nos conformar com o problema que nossa torcida, nosso sócio sofre simplesmente para entrar no estádio. Já na entrada a gente já tem problema de ingresso, de carteira que não bate e tal. Depois de quase um ano, isso é imperdoável. Imperdoável. O sócio não pode admitir esse tipo de coisa, e a administração tem a obrigação, sim, de resolver isso ontem. Então, em paralelo, forma de estádio, modernização, acesso e um forte trabalho para reaproximar a nossa torcida. Tá? A sociedade mudou. A gente está no século XXI, o jovem de hoje é diferente do jovem de 5, 10, 15 anos atrás. Então, é obrigação do clube evoluir, se modernizar junto com a sociedade. Temos que criar atrativos para que o jovem volte ao estádio. Se ele gosta de jogar, se a tendência hoje é jogar nos jogos eletrônicos, o FIFA, vamos ter que dar condição para que ele possa fazer isso e depois entre no estádio e assista o jogo. A gente tem certeza que na hora que esses jovens sentirem o calor do estádio, o glamour do estádio, um time competitivo, tal, a gente começa a criar, a gerar a torcida nova. Ela tem que ser reciclada, você tem que estar sempre gerando torcida nova. Isso da mesma maneira com exposição nas mídias. Tá? Infelizmente, o Santos ele foi retirado de uma maneira abrupta de tudo quanto é mídia, tanto televisiva, como rádio, como televisão. A gente tem segundo lugar, 6 pontos, a manchete é que o líder se afastou mais do terceiro. Quer dizer, um negócio inconcebível. Tá? Então, para quem está chegando agora, o nosso modo de pensar, todo o nosso plano de trabalho, ele está focado com essas diretrizes. Bacana. Eu acho importante a gente lembrar algumas coisas, né? A gente está há 32 dias das eleições. Eu acho importante a gente lembrar, como você falou dos problemas de entrar, catraca, tudo. Eu acho importante a gente lembrar que a eleição, então, é dia 9 de dezembro. O associado que quiser votar em São Paulo, ele tem até o dia 24 de novembro para mandar um e-mail, para se comunicar com o Santos Futebol Clube, para ele ter o direito de votar em São Paulo. Nós tivemos recentemente a mudança da CSU para a Rede Gol.
todos os associados sabem que houve problemas de envio de boletos, então você associado do Santos que quer votar, quer participar, quer fazer parte dessa mudança por um Santos melhor, por um Santos mais forte, você tem que ficar atento para garantir que a sua mensalidade está em dia. Sábado mesmo no jogo contra o Atlético Mineiro, muitos amigos meus não puderam entrar, falaram que a carteirinha não estava funcionando, depois parece que tinha um jogo em atraso de julho. Então, faltando um mês para as eleições, é muito importante que você, associado, abra o olho em relação a estar adimplente e também sobre a mudança de poder votar em São Paulo até o dia 24 de novembro. Uma pergunta que também está relacionada com a Vila Belmiro, com a Vila Belmiro não, mas com os mandos do Santos, é do Igor Matos, sobre o Pacaembu, sobre o mando de campo. Isso não é exatamente a questão do patrimônio, mas acho que tem a ver também com uma relação importante do Santos com a Vila Belmiro, Andrés. Tá, então, quando se fala em mando de campo, né, a gente volta àquela coisa idiota, né, que infelizmente foi fomentada entre Santos, São Paulo e tal. A gente vai estar orgulhoso e feliz de um dos poucos times que tem um grande número de torcedores em duas cidades principais. No nosso modelo de planejamento, no nosso programa de trabalho, a gente vai tentar atenuar um pouco isso. De que maneira? A gente pretende, sim, dividir. Você tem que ter jogo na Vila Belmiro, você tem que ter jogo em São Paulo, como você tem que ter jogo em outras cidades, em outros estados. Tá? Para atenuar esse mal-estar entre São Paulo e Santos, a gente pretende implementar uma coisa simples, que de certa forma já é feita pela metade hoje. Pessoa que tem cativa, quando joga em São Paulo, e tem direito a acesso a transporte entre Santos e São Paulo sem custo. Então, o nosso programa prevê que quando o jogo for em São Paulo, os sócios adimplentes terão acesso gratuito, bancado por patrocinador, entre Santos e São Paulo, ida e volta. É uma maneira de se dar uma comodidade, de onerar menos uma família com pedágio, gasolina, com transporte. A gente sabe que isso é pesado, tá? Então, jogo em São Paulo, o pessoal de Santos vai para lá sem custo. Quando o jogo for em Santos, nossa ideia também é trazer o sócio adimplente sem que tenha custo e através de ônibus. Quando isso foi comentado, uma coisa que é relativa a esse assunto, mas me incomodou. A gente viu muitas coisas, alguém comentando na rede, tá, com muita propriedade, dizendo, esse pessoal é louco prometer isso. Onde se viu você alugar um ônibus para São Paulo, ida e volta, a R$60 por pessoa, e mais caro que a mensalidade e tal. Então, só para alertar, eu não sei quem consegue alugar um ônibus por R$60 por pessoa. Quer dizer, espero que não seja da área de compras do nosso clube, que se for isso a gente está perdido. A gente tem propostas em mãos de que, em média, um ônibus sai por R$800 e de volta para São Paulo. Isso quer dizer que isso vai encarecer R$20 o custo por pessoa. Isso quer dizer que se a gente tiver um patrocinador e quiser levar 1.000, 2.000 sócios, estão falando uma quantia de R$20 mil. Isso eu acredito que com segurança a gente consegue um patrocinador bancando isso, e com a economia que a gente vai fazer, pretende fazer na organização do estádio, eu tenho certeza que a gente consegue bancar isso só com a economia que pretende fazer quando o jogo é feito em São Paulo, quando o jogo é feito na Vila. Eu acho que também é importante, saindo um pouco do tema, a gente até falou isso na semana passada também, mas para o associado que está entrando agora na nossa live, que está querendo entender um pouco o que é Fantástica União, eu acho que a gente poderia explicar como que nosso grupo surgiu, porque muita gente não entende como surgiu isso, né? Então, se você pudesse, acho que explicar como que surgiu a Fantástica União, e acho que seria um bom momento. Legal pela oportunidade aí. Basicamente, a Fantástica União surgiu com princípios de gestão, de honestidade, transparência e
e sobretudo transparência, honestidade e transparência. A gente bateu muito que o clube tinha que ser gerido pelo comitê de gestão, não pelo presidente, princípios de gestão, onde tudo devia ser claro. Esse comitê de gestão deveria voltar às decisões do clube de forma aberta. É importante o sócio entender, saber quem votou em quê, tá? É importante o sócio se sentir dono, como realmente ele é dono do clube. É importante o executivo do clube prestar todas as informações que o sócio tem o direito de ter. Então, o primeiro princípio seria a total transparência do comitê de gestão com decisões colegiadas. Como é que você faz isso? Isso é tranquilo. Reunião gravada, ata registrada em cartório e total transparência. Ponto 1. Ponto 2, um dos princípios da criação da Fantástica União, foi a real profissionalização do clube. A gente sabe que, infelizmente, a área profissional do clube é utilizada, sobretudo, para apoio político em época de eleição. Isso não está levando o clube em nada. O clube está patinando a não sei quantas gestões e a gente não evolui em nada. Em matéria de gestão, o clube não tem sistemas próprios, não tem catraca própria. Quer dizer, eu sempre brinco e faço questão, né? Quer dizer, não ter catraca no estádio é a mesma coisa que você fazer uma casa sem banheiro e quando recebe visita, alugar um banheiro químico. Isso não tem sentido. Então, o clube não dá continuidade na sua gestão justamente porque cada mudança de gestão, você é obrigado, o pessoal é obrigado, né, a reformular os cargos do clube que foram disponibilizados por apoio político. Só comentar, ontem, parece, o pessoal mais ligado aí na internet viu que, tem chapa até perguntando pro pessoal que quer participar se ele pretende ter cargo remunerado ou não no clube. É um negócio que não tem cabimento. O que tem que ver eleição com a área profissional? Então, esse princípio foi colocado e, em cima disso, a gente foi procurando vários grupos dizendo, olha, a gente acredita nesses valores, nesses conceitos para o clube. E, a receptividade foi ótima. Todo mundo falava, mas é isso que o clube precisa, transparência, uma série de coisas. E, com isso, vários grupos se juntaram, tá, e formaram a Fantástica União. Uma coisa é falar e outra coisa é praticar. A gente falou em processos democráticos, uma série de coisas. Então, a gente achou por bem que os seus cabeças de chapa, que no modelo nosso, o fato de ser presidente e vice, como responsabilidade em decisão, exatamente igual a um membro do seu CG, eles seriam eleitos pela vontade dos grupos que montaram a Fantástica União. Foi feito formalmente uma eleição, todos os grupos participaram, quem não estava presente, deu seu voto por telefone e a chapa foi montada. Depois da chapa montada, Rueda, Quaresma, a gente montou nosso programa de trabalho, que seria muito importante que vocês acompanhassem, ele está disponível no nosso Face, na nossa página, onde todos os pontos que estão lá, todos, já foram um treinamento do que é você governar por consenso. Todos aqueles itens foram colocados em discussão com todos os grupos, e o que está lá é o que o consenso dos grupos acreditam. Tá? Vocês vão poder ver, não tem nada demais, não tem nada mirabolante, não tem fazer estado na lua, nem nada disso. Por quê? Porque o que o clube precisa, o que o clube tem necessidade urgente que seja feita, todo mundo sabe. Eu repito, se vocês pegarem nosso programa de trabalho, da situação, do Pérez, fora pequenos detalhes, são todos iguais. Pior, se a gente pegar os programas de trabalho de 3 anos atrás, vão ser exatamente iguais. Vamos reformar a vila, temos que dar para a base, o sócio é maltratado, o sócio rende e tal. Sempre é tudo igual. O que acontece? Ninguém faz. Ninguém faz. Então, se eu pudesse dar um recado, estou me alongando um pouquinho, é o seguinte,
nessa eleição, não votem em nomes, não vote no Rueda, não vote no Modesto, não vote no Nabil, não vote no Pérez. Votem em alguém que vocês acreditam que vai ser capaz de cumprir coisas básicas, que há quanto tempo nos prometem que serão feitas, e coisas simples. Acho que vou passar a palavra para o Quaresma para ele poder falar um pouco sobre a criação da Fantástica União. Eu só queria, o nosso espectador, ter uma ideia da parte prática disso que a gente está falando, de conduzir o clube de uma forma democrática, conduzir o clube de uma forma com comitê de gestão. Provavelmente, né, 99% de certeza dá para dizer isso, nós não teríamos o caso do Leandro Damião se tivesse tido de forma democrática nem a venda do Giovani. Nem a venda do Giovani. Então, Quaresma, sobre a costura toda de como foi feito para a criação da Fantástica União, as nossas propostas, tem mais alguma coisa que você queira... Foi difícil. Eu e o Rueda sabemos a dificuldade que foi de colocar para todo mundo a transparência de como teria que ser conduzido o grupo, a chapa, a estrutura. Foi difícil fazer algumas pessoas entenderem que não era venda de cargos, e sim uma estrutura para o clube, a política para o clube diferenciada, o profissionalismo para o clube diferenciado. Nós temos que deixar claro aqui que nós hoje temos, para o sócio que nos ouve, para o torcedor que nos ouve, nós temos hoje os maiores grupos formados no Santos. Não foram formados agora, são grupos que já vêm em história no Santos, participando de eleição, e a maioria deles estão com a gente, porque acreditaram numa formatação e num modelo de projeto, porque eles sabem que nós vamos cumprir, eles sabem que nós estamos sentados aqui sabendo da responsabilidade, da cobrança, da mudança. Não é fazer mágica, é cobrar e fazer o mínimo que todo mundo diz em todas as eleições e que não fazem, como o Rueda falou. Eu acho que isso o sócio precisa acordar. O clube está ficando para trás e ele precisa andar muito para frente. Nós precisamos fazer 30 anos em 3, nós precisamos fazer 60 em 6, porque senão o clube vai ficar para trás. Nós ficamos aqui, grande parte, tempos atrás, como os melhores, em questão de estrutura. Hoje, essas nossas estruturas estão defasadas, estão totalmente fora, e passou-se diretoria e prometeu, e passou a diretoria e prometeu, e ninguém foi fazendo. Tivemos uma época do Neymar aí, que foi uma época, né, presidente? Onde entrou dinheiro. E a dívida subindo. E a dívida subindo. E este ano, esses últimos 3 anos, também entrou muito dinheiro e nada foi feito. Então nós precisamos acreditar na mudança. E a mudança somos nós que estamos falando aqui. Nós vamos mudar para vocês, para o clube e para nós. Podem cobrar isso. O Andrew Nascimento está perguntando qual que é a opinião sobre ex-atletas. Não é exatamente nosso tema de hoje, mas na semana passada a gente já falou da nossa ideia de ter a equipe master, né? E fazer isso para angariar. O Santos, com certeza, é o clube no mundo que tem os principais ídolos, né? Só para falar do Pelé, para falar do Neymar. Então, os nossos ídolos são conhecidos no mundo inteiro. Então, em relação aos ex-atletas, a gente tem essa proposta do Master, né? E outra pergunta que também tem aparecido muito, acho que o pessoal que pegou do meio, perguntando sobre a base de novo, sobre CT de base, e também perguntando se a gente acha que o futsal poderia ser uma maneira de iniciar os jovens. Queria que vocês falassem um pouco de futsal e também de futebol feminino, que apareceu muito aqui. Eu acho que até a questão do futebol feminino também poderia entrar na sua ideia de usar times em outros países e tal, né? Não vamos pegar, vamos separar o futsal primeiro. Está provado, quer dizer, Robinho, Neymar, de onde que vieram, de onde que se destacaram no começo. Tem que andar paralelo e junto com o futebol de base, tá? Ele é uma maneira até muito mais econômica e muitas vezes até pela diferença de espaço necessário, de treinamento, de você fomentar a molecada a ter o interesse pelo futebol de campo. Eu acho que é uma coisa fundamental. Fora isso, a gente não comentou os esportes olímpicos. O Santos, pelo seu estatuto, ele tem obrigação sim, porém, o negócio do Santos é futebol masculino profissional. A gente pretende incentivar todos os esportes, o futebol feminino, a
parte de atletismo, ou seja, toda essa parte, porém, sem desviar os parcos recursos que a gente tem para gastar, para pagar dívida, para patrimônio e para o futebol profissional. A gente vai ter uma ação muito forte de captação de patrocinadores, tá? O que a gente vem sentindo, a gente tem conversado muito com os responsáveis, que heroicamente tocam isso com parceria com o clube, o pessoal de handball, o pessoal do Santos Tumani, do futebol americano, e o que a gente percebe que o que eles pedem para o clube não é dinheiro, nem incentivo financeiro, eles querem uma atenção e o básico. Pessoas do futebol, isso me assustou, do futebol americano, me reclamou que, pô, lá no CT da base, eles utilizam o campo, domingo, eles têm que levar máquina de gelo, porque se alguém se machuca em futebol americano, se tem isso, não tem uma máquina de gelo. Pergunto eu o que acontece com o nosso pessoal de base. Ou seja, nem tudo se resolve, nem tudo é desculpa que não temos dinheiro. É vontade de fazer, sentar, discutir e achar uma solução para tudo. Esse é o nosso modelo. Agora, quer falar alguma coisa sobre o futsal, né? Não, o futsal, o presidente já falou, é isso mesmo. É claro, não tem coisas que você não consegue fugir. O futebol feminino hoje é uma realidade. Tá certo? Você precisa ter o futebol feminino. Eu, para falar a realidade, na época que nós entramos, eu achei que não deveria ter colocado, que nós ficamos há 3 anos atrás, o futebol feminino, porque ia se gastar um dinheiro onde o clube não tinha. Hoje é uma realidade. Os clubes da Série A, eles cumprem uma regra que eles têm que ter um time feminino e acho que você tem que investir porque vem a posição. Mas eu quero falar uma outra coisa sobre franquia. No nosso projeto, nós vamos deixar claro aqui, falando de franquia, falando de embaixada e falando de master. Nós temos o projeto de levar para as franquias os atletas do Santos Master para fazerem jogos nessas franquias, para captação de pessoas para dentro dessas franquias, chamariz para atletas. Em paralelo, nós estudamos a possibilidade de criar a embaixada onde tem a franquia, porque aí você cria o torcedor, ninguém tem isso. Pode procurar em qualquer programa e nós temos isso. Nós vamos trazer o torcedor para dentro da franquia, junto com a embaixada, a possibilidade, lógico, tudo isso tem regras estabelecidas, mas nós vamos criar com isso uma interação entre embaixada, entre franquia, entre os masters que nós estamos levando, porque imagina chegar os jogadores que jogaram, foram ídolos do Santos, na cidade X, certo? Com aquele pessoal querendo conhecer, ver o jogador. Aquilo impulsiona os meninos, impulsiona a franquia, impulsiona uma embaixada, e isso traz qualidade de atletas, porque aquela embaixada, como o presidente falou, ela vai ser cobrada para trazer qualidade de atletas para dentro do clube também, que vão passar por peneiras, que vão se estabelecer nas categorias de base. É isso que precisa mudar. Captação, idealização e projetos. É isso aí. Bom, estamos aqui uma série de perguntas ainda. Uma pergunta que surgiu aqui, que é uma bandeira nossa, até não é a debate do dia, mas eu gostaria de abrir uma exceção, que é sobre volta à distância. Nós falamos muito disso na semana passada. O associado do Santos está abandonado, não só dentro de Santos e do estado de São Paulo, mas fora, no interior, as embaixadas. Há uma dificuldade para essas pessoas participarem, para democratizar o clube. Então, acho que essa é uma proposta muito importante da nossa chapa e gostaria que você falasse sobre o voto à distância, Andrés. Aí, ela está na nossa proposta de trabalho, porque tem que estar. Mas voto à distância, que eu me lembro, já estão umas 3 ou 4 eleições que todo mundo põe. Pede, todo mundo põe, pede e ninguém implanta. Tá? O problema do voto à distância tem que estar implantado ontem. Só que para você implantar o voto à distância, o Santos passa ano, entra ano, sai ano, ele não tem uma coisa básica, que é o maldito cadastro de sócios confiável. Quer dizer, sem um cadastro de sócios confiável, você não pode implementar o voto à distância. Para você ter um cadastro confiável, de novo, é simples, você fazer um recadastramento dos sócios. Aí vocês vão ver quantos sócios de duplicidade existem, quantos sócios, infelizmente, já
faleceram e não tiveram seu minuto de silêncio como rolha do clube. Ou seja, a gente tem que ter, no mínimo, um cadastro confiável. O cadastro confiável, o voto à distância tem que ser implantado de imediato. E não só para fins eleitoreiros. O modelo de voto à distância pode ser um elo de comunicação entre a gestão e o sócio. A gente pode fazer enquetes rápidas através dessa ferramenta. Então, o nosso comprometimento, eu não vou dizer que nosso comprometimento é prometer que vamos fazer, nosso comprometimento é fazer no primeiro semestre, implementar um recadastramento de todos os sócios de uma maneira inteligente e onde o proprietário desse cadastro seja o conselho do clube. Por que o conselho do clube? O conselho do clube é formado pelos sócios, que são donos do clube. A área profissional do clube não é a dona do clube, ele é funcionário. Existe uma troca de valores na relação sócio-conselho executivo. O dono do clube é o sócio está representado no seu conselho. O presidente, o CG, eles são executivos, não são os donos do clube naquele instante. Então, a propriedade, a integridade tem que estar na mão do sócio. É vergonhoso. No mínimo 10, 12 anos que o nosso cadastro não tem credibilidade nenhuma. Eu lembro em 2000 e pouco que a gente olhava, nossa, tem camarote cadastrado como sócio. Nossa, só nosso querido Pelé tem 10 números de sócio. Quer dizer, e passa, ano passando, e continuamos igual. Bom, estamos chegando aqui na reta final da nossa live, já completamos 1 hora de transmissão. Queria fazer uma nota triste, né, que hoje, infelizmente, faleceu o deputado, um grande ícone da torcida santista, da torcida jovem, estava sempre presente nos estádios. Com certeza, quem não sabe quem é e colocar no Google, ver uma foto dele, vai registrar, porque quem está nos estádios já encontrou o deputado. Então, uma nota triste do dia de hoje. E queria pegar a última palavra de vocês antes de terminar. Quaresma, primeiro, o que você gostaria de falar sobre, para fechar essa live temática de hoje, que era base e patrimônio? Bom, primeiro eu quero agradecer aos sócios, aos torcedores que estão confiando no nosso planejamento e na nossa história. Nós vamos fazer a diferença nessa eleição. Então eu só quero pedir para que todos se engajem nessa eleição, que vai ser dura, vai ser difícil, certo? Mas nós vamos promover uma mudança grande. E depois disso, vai fazer o fator conselho e torcedor cobrar continuidade disso. Eu quero agradecer e deixar aqui meu pesar hoje pelo deputado, mas com a certeza de que ele também vai ver um Santos diferente. Obrigado. Andrés. Tá? Aí os sentimentos aí para a família do nosso ilustre santista, deputado, que descansa em paz. E, de novo, o comprometimento, acho que tá, da nossa chapa é um só: executar. Executar, executar. Com honestidade, com competência e credibilidade. É só isso. É só isso. E no nosso entender, é isso que o clube precisa. A gente conta com vocês, conta com o apoio. Vai ser uma eleição, como o Quaresma falou, muito disputada, mas é o objetivo que a gente pretende alcançar. E nosso comprometimento é trabalho, trabalho, trabalho. Obrigado aí pela paciência de vocês. E vamos lá, semana que vem tem mais. Obrigado pela paciência, pela atenção. Essas lives são semanais, então semana que vem tem mais. O Milton Yoshida está falando que a gente não respondeu a pergunta dele. São muitas perguntas que aparecem. Eu gostaria de falar, dentro do possível, eu me comprometo com vocês a encaminhar as perguntas que não foram, que não teve tempo de responder. Vou dividir com o Quaresma e tal. Só não cobrem para hoje e para amanhã, mas a gente pretende responder todas, tá? Maravilha. E só gostaria de lembrar de novo o que eu falei também na semana passada: a mudança está na mão do sócio, né? Não é que assim, não, mas depende de um chinês, de um árabe. Não, depende de cada santista, de cada associado ir lá, votar e convencer os seus colegas, seus vizinhos, seus amigos de que
a mudança é necessária com o Rueda, Quaresma e a Fantástica União. Para fechar também, dia 24 de novembro, é a data final para mudança de domicílio eleitoral. Essa é uma data crucial na campanha. Amanhã, Santos e Vasco. Temos ainda a chance de ser campeão, estamos a 6 pontos, mas... Vamos ser. Não é só chance, como você falou, nunca levam a gente em conta, mas a gente acaba chegando. Então é isso aí, boa noite. Obrigado, Andrés. Obrigado, Quaresma. Obrigado pela paciência. E até semana que vem. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite.